Fala galera, vocês já assistiram os vídeos sobre lentes convergentes e divergentes? Se vocês já viram, agora é a hora da gente falar sobre dispositivos ópticos. A ideia nesse vídeo é falar um pouco sobre como são esses dispositivos, os diferentes tipos, explicar um pouco melhor cada um deles. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, são vários os dispositivos que a gente vai comentar nesse vídeo. A gente vai falar um pouco de cada um deles. O primeiro deles, talvez o mais simples, é a lupa. A lupa ela é uma lente convergente, só que para você fazer a lupa funcionar corretamente, você precisa aproximar a lupa do objeto. O propósito é que a distância entre o objeto e a face da lente seja menor do que a distância focal. Com isso, a imagem vai ser ampliada, virtual e direita. Ou seja, você vai ter uma imagem aumentada do objeto e vai conseguir ver ele em tamanho maior. Essa é a ideia básica da lupa. O outro dispositivo é a luneta. A luneta ela já existe há muito tempo. Ela já foi usada antes para as grandes navegações e depois, por conta do Galileu, ela passou a ser usada como telescópio. Repara que o funcionamento da luneta é um funcionamento bem primordial, bem básico. A gente tem duas lentes, uma delas chamada objetiva, que fica na extremidade do dispositivo, mais próxima do objeto que a gente quer observar, e que é uma lente convergente. A ideia é que o objeto de observação se encontre depois do centro de curvatura. Ele vai formar como imagem uma imagem real, invertida e reduzida. E na outra extremidade da luneta você tem uma lente que fica mais próxima dos olhos, por isso chamada de lente ocular. E ela vai pegar a imagem da primeira lente e transformar em objeto para essa lente de observação. Nesse caso, esse objeto, que vai ser a imagem da primeira lente, fica antes do ponto focal, para você ter uma imagem virtual, ampliada e direita. Só que, como é um conjunto de duas lentes, é importante que a gente perceba que a imagem final vai ser uma imagem de ponta cabeça em relação ao objeto, quando a gente observa numa luneta simples. Caso seja importante ter uma inversão, algumas lunetas já fazem isso, dos telescópios do modelo refrator mais utilizados hoje em dia. Só que para fazer essa inversão você precisa ter mais do que duas lentes para poder fazer a imagem voltar para a orientação original. Muitas delas não têm esse recurso e isso não é tão relevante. Afinal de contas, se você for fazer uma observação estelar, se for olhar para um planeta, por exemplo, você não consegue a olho nu observar o planeta. Então você vai enxergá-lo maior só através do telescópio. Desse ponto, tanto faz se ele está de ponta cabeça ou não, você só vai estar enxergando como ele está através da imagem aumentada no final do processo. Próximo dispositivo que a gente vai comentar é o binóculos. Ele parece a luneta, porque a luneta, se a gente parar para pensar, funciona como um monóculo. Só que a diferença do binóculos é que você vai enxergar através dos dois olhos ao mesmo tempo. Para você utilizar um binóculos, já que a ideia é pegar uma imagem mais distante e trazê-la para mais perto, colocar só as lentes numa ponta e na outra não funcionariam tão bem, até porque a imagem ia aparecer de ponta cabeça. Então eles colocam uma lente na extremidade, que é uma lente convergente. Esse par de lentes que vai na extremidade também são lentes que vão ficar com o objeto mais longe do que o centro de curvatura, mas eles colocam no meio do caminho, antes das lentes oculares, que vão próximo do olho, dois prismas que reinvertem a imagem e trazem ela para mais perto dos olhos. Então o binóculos parece com o funcionamento da luneta, só que ele tem esses prismas no caminho, além das duas lentes, a objetiva e a ocular, para poder reinverter a imagem e para trazer imagens mais distantes para a distância correta dos olhos humanos. Próximo dispositivo que a gente vai falar é o telescópio refletor. O telescópio refletor ele foi originalmente desenvolvido, pensado pelo Newton, mas ele se parece em parte com a ideia do telescópio refrator. Só que ao invés de usar só lentes como dispositivos, ele usa um espelho do tipo esférico côncavo, com a ideia de que você recebe uma luz por uma grande abertura, essa luz se reflete no espelho e quando ela volta, ela encontra uma lente translúcida onde a luz vai bater e vai direcionar ela para os olhos de quem vai observar. Então ele não funciona só com conjunto de lentes, ele até tem uma lente no caminho, mas ele também usa um espelho no caminho para funcionar. Outro dispositivo que a gente vai comentar é o microscópio. O microscópio ele funciona também com pares de lentes convergentes. Uma lente
convergente muito intensa tem o propósito de pegar os objetos muito pequenos e aumentar muito o tamanho deles. Para isso, a ideia é que esses objetos sejam posicionados em relação à lente objetiva como se estivessem antes do ponto focal. Assim você vai ter uma imagem que vai ser uma imagem virtual, direita e ampliada desses objetos. Essa primeira imagem vai se tornar objeto do segundo conjunto de lentes, que é a lente ocular, que vai próxima do olho. E aí nessa lente você também vai fazer uma outra ampliação, que afinal de contas o propósito do microscópio composto é você pegar imagens que são invisíveis a olho nu e fazer uma grande amplificação para que você consiga enxergar. Então nesse processo você tem ali duas lentes para aumentar a imagem uma vez e aí pegar essa segunda imagem e ampliar ela mais uma vez para que a gente possa enxergá-la como uma imagem visível. Outro dispositivo óptico importante é a câmera fotográfica. As câmeras fotográficas, na verdade, são câmeras escuras com orifício, na sua ideia fundamental. Basicamente, você tem um único orifício muito pequeno por onde toda a luz vai entrar e essa luz vai se direcionar para o fundo da câmera. A ideia por trás desse modelo é muito antigo, mas ele foi evoluindo de acordo com a nossa capacidade de entender os dispositivos ópticos. Hoje as câmeras modernas elas já têm um conjunto de lentes para poder pegar imagens mais distantes e dar zoom, trazer mais para perto, e ainda tem uma ideia fundamental de que essa imagem, quando passa pelo conjunto de lentes e vai para o CCD, hoje em dia que as câmeras são digitais, ela vai de ponta cabeça. E ela chega lá, mas ao mesmo tempo ela também tem um prisma que vai pegar parte dessa imagem e vai reproduzir, para caso você queira observar por aquela entrada atrás do jeito correto, como ela vai aparecer depois que você tirar as fotos. Então você tem um conjunto de lentes em que você vai poder ajustar para poder pegar focos maiores, pegar imagens mais distantes ou melhorar para você focar num ponto e deixar outros pontos desfocados. E você vai ter no fundo um CCD que capta todo esse sinal já devidamente organizado pelas lentes e grava eles. No caso das câmeras antigas você usava o filme fotográfico, que tinha o mesmo papel. A única diferença entre os dois é que o filme fotográfico ele tinha uma dopagem química, ele se queimava quimicamente. E o CCD ele é uma lâmina optoelétrica. A ideia é que ele converte luz em impulso elétrico. E aí grava-se esse impulso elétrico e converte-se isso em informação. No caso desses CCDs, para você melhorar a qualidade da imagem, a gente subdivide esses quadradinhos do CCD cada vez mais. É isso que a gente dá o nome de pixel. Quanto mais pixels, mais espaços de área bem pequena para gravar informação diferente, e aí você tem uma imagem cada vez com maior resolução. Outro dispositivo que a gente vai comentar é o retroprojetor. Ele é mais simples, mais antigo, e hoje foi praticamente substituído em sua grande maioria pelo datashow. Mas o propósito dele ainda é um propósito interessante para a gente estudar como dispositivo óptico. Você tinha uma fonte de luz, e em cima dessa fonte de luz você tinha uma transparência. A luz atravessava essa transparência e reproduzia essa imagem num espelho. Esse espelho, que era um espelho plano a 45 graus, pegava essa imagem e projetava numa parede. Então era um dispositivo simples, que não usava tantas lentes, só tinha uma grande lente logo depois da fonte de luz, antes de ter o nosso objeto, de forma que você pudesse projetar uma imagem virtual e ampliada desse objeto de referência. E aí tinha um espelho só para direcionar esse objeto para um ponto que você queria projetar, normalmente uma parede, mas hoje em dia tem caído cada vez mais em desuso. Os retroprojetores não têm aparecido mais tanto, a gente usa muito mais o datashow, que pega uma imagem já digital e projeta na parede, do que se usa um retroprojetor, que depende das transparências, como a gente usava há uma década atrás, por exemplo. E é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Se é a primeira vez que você está por aqui, não esquece de se inscrever no canal, toca o sininho. Todo mundo que veio e assistiu esse vídeo, deixa o like. É importante, fortalece o trabalho do canal. Pra gente é muito relevante saber se vocês estão gostando do que a gente está fazendo. E também, se possível, faz um comentário aqui embaixo. Fala pra gente o que você achou. Tá gostando? É legal? Ah, eu gostaria de saber mais sobre outras coisas, de física, de matemática, sobre astronomia. Deixe suas sugestões pra gente poder continuar desenvolvendo mais conteúdo pra vocês aqui no canal. Beleza? Obrigado, gente. Abraço. Tchau.